Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro Sader Azevedo e eu vou agora fazer uma apresentação sobre o projeto Gnome, como a primeira entrega da disciplina MC853 de Projetos em Sistemas de Programação, que é uma disciplina que tem a proposta de ensinar as pessoas a contribuir para projetos de código aberto. E, bom, a primeira entrega dessa disciplina, que é isso que eu vou fazer agora, é uma apresentação para você falar um pouco sobre o funcionamento e as convenções de algum projeto que você tenha escolhido. Eu escolhi o Gnome, que é um projeto que eu não estou tendo exatamente o meu primeiro contato com ele agora, nesse momento, mas de qualquer maneira é muito bom ter na Unicamp, ter na universidade, um espaço onde esse meu engajamento prévio aí com esse projeto seja valorizado. Então, eu sou muito grato por isso. Bom, sem mais delongas, para qualquer pessoa normal que não saiba o que é isso, acho bom a gente começar dizendo então o que é o Gnome e o que é esse projeto. Bom, o Gnome, ele, na sua concepção, na sua origem, ele era um ambiente gráfico para Linux. Se você já mexeu em algum Linux no computador, no desktop, você já deve ter encontrado uma interface parecida com essa. E isso que você vai estar vendo aí é o que é o Gnome, que é um ambiente gráfico para o Linux. E isso significa que é um programa que gerencia o que eu chamo de linha de frente da interação com o usuário. Então, o ambiente gráfico é o que vai te permitir ver os programas que você tem instalado e rodar esses programas, clicando, por exemplo, num menu, num ícone no menu. E também gerenciar suas janelas, dividir a sua tela, colocar metade de uma janela para um lado, metade de uma janela para o outro. É, e também fazer algumas configurações básicas de sistema, por exemplo, configurações de rede, escolher qual rede Wi-Fi você vai se conectar, configurações de volume dos alto-falantes do seu computador. E tudo isso vai passar aí pelo que eu chamo pelo ambiente gráfico. Mas além disso, o Gnome se tornou algo muito vasto, muito mais vasto que isso com o tempo. Então, por mais que na origem dele ele seja um ambiente gráfico, eles desenvolveram uma série de bibliotecas para suportar, apoiar e ser a base técnica desse projeto do ambiente gráfico. E também desenvolveram uma série de aplicativos para rodar por cima desse ambiente gráfico. Então, começando pelas bibliotecas, a mais importante que tem, que a gente vai falar algumas vezes durante essa apresentação, é o GTK, que é esse cubozinho aqui com as faces coloridas, que é um framework para desenvolvimento de aplicações gráficas no Linux. E complementar a ele, o Gnome também desenvolve essa biblioteca chamada Adwaita, que é uma biblioteca que acrescenta alguns elementos gráficos prontos no GTK, alguns elementos gráficos assim frequentes para desenvolver aplicativos, por exemplo, um elemento gráfico de lista de coisas, um elemento gráfico de barra lateral para colocar opções ou coisas que o usuário pode clicar e tudo mais. E tudo isso fica aqui na Adwaita para facilitar o desenvolvimento com o GTK e também fazer isso de forma padronizada e de acordo com as convenções de design do Gnome, que é algo que a gente vai conversar também um pouco mais para frente. Eles também desenvolveram a própria linguagem de programação, que é uma coisa bem interessante, que é a Vala, que é uma linguagem que, na verdade, você escreve em Vala, e aí ela é transpilada para um código em C, e aí o código em C é compilado e se transforma num binário executável, o que é uma abordagem bem original e bem interessante. Eu não sei de outras linguagens que façam essa transpilação de uma linguagem de alto nível para outra linguagem de alto nível, eu achei isso bem interessante. Esse aqui é o símbolo do tracker, que é um indexador de arquivos. Então, se você estiver usando um computador Linux que rode o Gnome e você fizer uma pesquisa na barra de pesquisas, às vezes ele mostra alguns arquivos que deram um match naquele padrão ali que você digitou. E aí quem vai cuidar desse tipo de coisa é o tracker que vai fazer a indexação dos conteúdos dos arquivos para que eles possam ser buscados. Além disso, tem o GStreamer, que é uma biblioteca de multimídia focada aí em decodificação de vídeo, inclusive decodificação de vídeo na GPU, que é uma coisa que faz com que a decodificação de vídeo seja mais performática e gaste menos energia para aumentar o tempo de bateria, por exemplo, do computador. E esse aqui é o símbolo do Mutter, que é o gerenciador de janelas que funciona por trás dos panos aí para fazer toda a parte de gerenciamento de janelas do ambiente gráfico do Gnome. Então, ele que vai cuidar de desenhar as janelas no monitor, configuração de resolução do monitor, monitor primário, monitor secundário, o posicionamento dos monitores, mas também assim as janelas que estão focadas,
qual que é a ordem das janelas na composição assim da tela. Então tudo isso é feito pelo Mutter, que é o que está aqui. E aí, bom, além de todo esse back-end aqui que eu mencionei, eles desenvolvem alguns aplicativos que servem para você rodar nesse ambiente gráfico do GNOME. Então, tem aqui os aplicativos clássicos de qualquer sistema operacional, assim, uma calculadora, um calendário, um bloco de notas, um visualizador de documentos PDF, um navegador web, um aplicativo de galeria, navegador de arquivos. E aí, bom, tudo isso é feito para rodar no ambiente gráfico do GNOME e segue uma linguagem consistente e coerente com esse design que tem no ambiente gráfico. Então, é como se fosse um pacote completo desde o início do desenvolvimento e do design das aplicações até o ambiente gráfico e os aplicativos que rodam por cima dele. E aí, essa cadeia, assim, quando você tem um projeto que abrange toda essa cadeia de produção e consumo de software, você tem uma plataforma de software. E aí, para terminar de explicar isso muito bem, eu vou colocar aqui um exemplo de plataforma de software mais conhecido do que o GNOME, que é o Android, que é a plataforma de software principal do Google. Então, que vai assim desde o desenho do programa, né, desde o planejamento da concepção de como o programa deve ser, até o desenvolvimento, a distribuição e, por fim, o consumo, que é quando esse programa chega nas mãos aí do usuário final. Então, para design, o Google desenvolveu o Material Design, que é uma linguagem de design própria, que diz assim como deve ser o fluxo de interação do usuário com o programa, como deve ser a aparência de cada elemento gráfico, como que deve ser a aparência de um botão e onde esse botão deve se posicionar na tela. E tudo isso está descrito aí no documento do Material Design. E essa então é a linguagem que o Google recomenda que as pessoas usem para desenvolver aplicativos Android. E aí, bom, feito o design, o Google desenvolve o Android Studio, que é uma IDE, que é um ambiente de desenvolvimento integrado, que é, assim, é um programa que contém várias ferramentas para auxiliar um desenvolvedor a criar um software. Então ele tem assim, tem um editor de texto, claro, para você escrever o software, mas tem também uma integração com as ferramentas de versionamento, por exemplo, o Git. Tem um terminal integrado para você rodar comandos que sejam relevantes para o seu projeto. Tem geralmente uma funcionalidade de compilação de programas complexos, para que você consiga assim, apertar um botãozinho de run e rodar. No caso do Android Studio, ele tem também uma camada de virtualização para que você consiga, por exemplo, desenvolver o aplicativo Android no seu computador e rodar ele numa máquina virtual de Android para que você veja mais ou menos como que ele ficaria no celular. Bom, além disso, o Google também desenvolve Flutter, que é uma biblioteca, um framework de desenvolvimento de aplicações gráficas para Android e para outras plataformas também, para web, Windows, até Linux funciona também. É bem interessante. E aí você chega na parte de distribuição, que você tem o formato de empacotamento do Android, que é o APK, é o Android Package, eu acho que deve ser daqui que vem essa abreviação aqui. Se você já fez alguma pilantragem de baixar aplicativos Android pelo seu navegador, você já deve ter visto um arquivo .apk que você clica e você instala e tudo mais. Geralmente a Google Play Store implica, fala com você tipo, não, por favor, não faça isso, você tem que baixar as coisas da loja. E aí, bom, eles têm então também uma loja de aplicativos que é um agregador aí de APKs para que as pessoas consigam com facilidade baixar os aplicativos Android. E aí, por fim, você tem essa stack aqui de componentes para o sistema operacional, para o usuário final ter acesso a essas coisas que foram desenvolvidas nas etapas anteriores. Então você tem primeiro um sistema operacional, no caso aqui é o Android, que vai ser, às vezes, levemente modificado por cada fabricante. Assim, tem um Android um pouco diferente na Samsung, um Android um pouco diferente na Motorola, mas a base de tudo é o Android, que é esse projeto open source desenvolvido pelo Google. E aí você tem no Android o ambiente gráfico do Android, que é o que geralmente eles chamam de Launcher, que é esse programa, né, essa interface que tem os ícones dos aplicativos, com os nomes para você clicar e rodar os aplicativos. Geralmente tem uma barrinha de pesquisa para você pesquisar as coisas, mostra o horário, as suas notificações, e tudo isso fica aí no ambiente gráfico do Android, que serve para você rodar os aplicativos, que é assim o sumo bem, o objetivo final desses sistemas, dessas plataformas, é que os usuários consigam rodar os aplicativos. São os aplicativos que tornam úteis, né, essas plataformas no geral. Aí, bom, o GNOME tem a mesma coisa, é a mesma ideia. Então, eles têm a própria linguagem de design, que está descrita num documento que é o Human Interface Guidelines do GNOME.
E eles têm também a própria IDE, então o próprio ambiente integrado de desenvolvimento, que é o Gnome Builder. Em particular, uma funcionalidade bem legal do Gnome Builder é que ele consegue criar etapas de compilação de programas muito complexos e que têm formatos de empacotamento que são difíceis de lidar manualmente. Então ele é um facilitador enorme do trabalho assim, que você pode ter para empacotar alguma coisa e rodar e compilar um programa. Como eu já mencionei, tem o GTK, que é esse framework de aplicações gráficas para Linux. E, bom, aí quando você chega na etapa de distribuição, o Gnome tem um formato preferido para distribuir suas aplicações, que é o formato Flatpak, que é um formato que não é assim do Gnome, mas é um formato de aplicativos, um formato de empacotamento que é assim desenvolvido e suportado por um consórcio grande de vários projetos do Linux no desktop. Inclusive, assim, o Gnome, várias distribuições, o KDE, muitos projetos apoiam esse formato de empacotamento como formato primário e preferido para distribuir seus próprios projetos. Porque, assim, uma das vantagens do Flatpak, eu acho que vale mencionar, é que ele é um formato que pode rodar em qualquer distribuição Linux. A maioria dos formatos de empacotamento são específicos para cada distribuição, o que gera uma duplicação enorme de trabalho. Então, por exemplo, você escreve um programa e aí você vai ter que empacotar ele para Fedora, para Arch Linux, para Ubuntu, para Debian, para cada versão de cada sistema operacional. E isso nem sempre esse empacotamento é trivial e isso pode demandar muito tempo do desenvolvedor. E aí a ideia do Flatpak é remover essa duplicação de trabalho e ter algo que você consegue empacotar uma vez e funcionar em todas as distribuições, em todas as versões de todas as distribuições, que é algo bem assim tecnologicamente inovador e relativamente novo também nesse mundo. Bom, enfim, além do formato de empacotamento, eles têm também a própria lojinha de aplicativos, que é o Gnome Software. E aí na etapa final, você pode escolher algum sistema operacional Linux. Aqui eu coloquei o Fedora, porque o Fedora entrega uma versão do Gnome pouco customizada, porque muitas distribuições pegam o Gnome, fazem algumas modificações nele para depois entregar ele para o usuário final, o que também não tem problema nenhum. O software livre é sobre isso, é sobre adaptar o software às suas necessidades. Mas eu coloquei o Fedora aqui porque, como ele modifica pouco o Gnome, se você usa o Fedora, você vai ter uma ideia mais ou menos de como que é a visão do Gnome feita pelo projeto Gnome, sem alterações de terceiros. Então é um jeito interessante de você experimentar a experiência Gnome. E aí, bom, você tem então o sistema operacional, aí por cima disso você vai ter o ambiente gráfico do Gnome, e aí você vai ter os aplicativos também do Gnome, que vão rodar por cima desse ambiente gráfico. Então, como vocês podem ver, é um paralelo bem direto entre as duas coisas. Bom, tendo em vista o escopo assim, do projeto de dominar uma cadeia inteira de produção e consumo de software, acho interessante a gente conversar sobre algumas das convenções que fazem o projeto funcionar, né? Começando pela comunicação. O Gnome ele hospeda nas próprias premissas uma instância do Discourse, que é um projeto open source que você consegue hospedar no seu próprio servidor. Então você não fica dependendo de terceiros para fazer a jurisdição da sua comunidade, a moderação e tudo mais. Então o Gnome, todas as coisas que eu vou falar aqui na parte de comunicação, o Gnome hospeda nas próprias premissas. Isso é importante para o projeto ter controle sobre a comunicação que acontece e sobre a moderação em particular que acontece ali no seu contexto. Então, o Discourse é uma plataforma de fóruns que permite que as pessoas façam perguntas ali, tipo, abre uma thread e aí as pessoas vão respondendo e conversando ali naquela thread. Então ela é boa para perguntas mais complexas que você espera que gere algum tipo de discussão ou de várias alternativas de solução. Então as pessoas podem fazer perguntas técnicas lá, que você tem a expectativa de que vai gerar alguma discussão ou várias respostas. Ou suporte voluntário também, usuários que tenham uma pergunta, por exemplo, de como fazer alguma coisa que eles não sabem como fazer. Idealmente, assim, não é legal para você reportar falhas de alguma coisa que deu um problema mesmo, tipo uma coisa que crashou. O Discourse não serve para isso. Eu já vou falar qual que é a plataforma que eles usam para esse tipo de comunicação. Mas se você tem uma pergunta assim de usuário, você pode mandar as coisas lá no Discourse. E também eles usam o Discourse para fazer anúncios para a comunidade, então avisar de eventos, boas notícias, má notícias, apresentações de membros novos, tudo isso acontece lá no Discourse também.
Bom, o Matrix é uma plataforma de chat, então assim, ao contrário do Discourse, que é bem organizadinho, você começa uma thread ali, as pessoas respondem dentro da thread, o Matrix é um chat, então assim, é um textão corrido de um monte de gente falando de vários assuntos ao mesmo tempo. Então, ele é melhor assim para perguntas rápidas que vão precisar de uma resposta só. E não para uma questão, uma discussão. Isso aí eu acho melhor assim no Discourse. Mas o Matrix eles usam também para suporte voluntário, então se você tiver uma dúvida como usuário, às vezes lá é um jeito de conseguir uma resposta mais rápida. E eles têm também lá no Matrix canais específicos para cada projeto, que é bem legal também, assim, ter um chat só para um projeto. Então, daqueles projetos que eu mencionei ali, você vai ter um canal para o GTK, um canal para o Gnome Calculadora, um canal para o Gnome Calendário, um canal para o ambiente gráfico do Gnome. E aí, então, cada projetinho dentro do Gnome tem um canal ali para falar sobre aquele assunto. Então, pedir ajuda com alguma coisa de desenvolvimento, algum problema que você encontrou que você está tentando fazer na hora de contribuir, ou perguntar sobre priorização de certos problemas. Tudo isso pode ser feito no canal dos projetos. Bom, uma coisa que vale mencionar sobre o Matrix também que é interessante é que o Matrix ele não é um aplicativo nem um serviço. O Matrix ele é um protocolo de comunicação. Um protocolo de comunicação, para dar um exemplo que você pode estar familiarizado, é o e-mail. O e-mail é um protocolo também. Por isso que você consegue, e um protocolo aberto, inclusive. Por isso que você consegue, por exemplo, ter uma conta de e-mail no Gmail, conversar com alguém que tem uma conta de e-mail no Outlook. E mesmo assim tem uma interoperabilidade entre as duas coisas, porque as duas comunicações vão ser feitas usando o mesmo protocolo, que é o protocolo do e-mail. E aí o Matrix funciona assim também, então ele é um protocolo de chat aberto, e aí você pode acessar esse protocolo no seu navegador mesmo, então você vai acessar uma implementação do protocolo que está feita no navegador, que é super conveniente, você não precisa instalar nada. Ou você pode também usar um aplicativo, então você pode usar o aplicativo que chama Element, que é a implementação do protocolo Matrix, que é feita pelo pessoal que desenvolve o protocolo, é como se fosse o aplicativo oficial, assim. Mas de toda forma também existe outros aplicativos que você pode escolher se você quiser. Então você pode usar o Fractals, que é um aplicativo desenvolvido pelo pessoal do Gnome para usar o protocolo Matrix. Enfim, muitos nomes, mas é isso. Se quiser, eu uso o Element, que eu acho ele... Como ele é o oficial, às vezes tem coisas novas que só funcionam no Element, enfim. Eu gosto bastante dele, ele funciona bem. Então se quiserem aí uma dica, eu recomendo esse. E aí, bom... Por fim, uma coisa que eu falei lá no início sobre reportar falhas no programa, você pode usar o GitLab, que é a plataforma onde o Gnome hospeda todo o seu código, né? Onde ele guarda o código do Gnome, está todo guardado lá no GitLab. E no GitLab dos servidores do próprio Gnome também, então eles ainda mantêm a jurisdição ali, que, assim, a soberania e a autonomia da própria infraestrutura, que é super importante. Então eles guardam o código dos programas deles lá no GitLab deles, e qualquer um pode fazer uma conta, tá? Não é porque o GitLab é do Gnome, da infraestrutura do Gnome, que você não pode entrar e contribuir, muito pelo contrário. Você é muito incentivado a fazer isso, caso queira, não tem problema nenhum. Só é importante para a soberania do projeto ter isso nas próprias premissas, né? Enfim, guardar código e também guardar o Issue Tracker. Eu não consegui achar uma tradução boa para isso, mas o Issue Tracker é onde as pessoas reportam as falhas, como eu já mencionei, e também fazem sugestões de funcionalidades novas. E aí tudo isso fica organizadinho por projeto, e aí os mantenedores de cada projeto, que são as pessoas que cuidam assim, de cada projeto, vão ficar de olho no Issue Tracker para ver o que as pessoas estão pedindo de melhorias e de consertos de falhas. E além disso, uma coisa interessante é que o projeto Gnome usa o GitLab como uma ferramenta geral assim, de organização da equipe para tudo. É bem bizarro, bem estranho quando eu fui olhar isso, quando eu fui participar assim das contribuições do projeto. Eles usam o GitLab para organizar as equipes que existem dentro do projeto, então as equipes de vários comitês que existem para mexer com coisas específicas, tem meio que um grupo lá dentro do GitLab. Além disso, eles organizam iniciativas lá dentro do GitLab, que são propostas de mudanças que abrangem vários projetos. Então, por exemplo, agora a gente quer que todos os projetos façam atualização dessa biblioteca, porque a gente fez uma melhoria de performance, a gente quer que todo mundo atualize. Aí vai ter a iniciativa, atualização de tal coisa. E eles fazem o rastreamento assim, da implementação dessas coisas em todos os projetos do GitLab também.
E o GitLab é uma ferramenta super completa, surpreendentemente, assim, eles têm até Kanban, que é aquela coisa de você conseguir ter, assim, colunas de tarefas, você conseguir mover as tarefas de uma coluna para outra, como se fosse o Trello. E aí é isso, eles usam o GitLab como substituto do Slack misturado com o Trello, misturado com o Discord, fica tudo lá no GitLab, que é bem, assim, sei lá, bem interessante, é um jeito bem único de trabalhar. E bom, quanto à qualidade de código, uma coisa que eu não falei ainda, né, que eu não passei ainda por isso, foi. Já falei das revisões dos códigos. Quer dizer, não, espera aí. Uma coisa que eu preciso falar do GitLab, que eu esqueci de falar, é que eles usam o GitLab também para receber as contribuições das pessoas e dar feedback nessas contribuições. Então você vai enviar suas contribuições pelo GitLab e aí por lá também os mantenedores vão olhar a sua contribuição e dizer assim, isso aqui tá bom, isso aqui não tá, na sua próxima versão, por favor, melhore isso, melhore aquilo. E aí é por ali também que você vai iterando a sua contribuição e melhorando ela até que ela seja aceita. Ou não também, enfim. E as discussões de design também são feitas por lá. Então eles têm um repositório muito interessante, que ao invés de ter código, tem um monte de imagem e arquivos vetoriais que tem assim as ideias de interface que já foram implementadas, que vão ser implementadas. E aí é por lá também que eles discutem isso, é bem interessante. Realmente o workflow deles no GitLab é bem particular. Enfim, fora isso que eu agora mencionei sobre a revisão de código, algo que passa assim, pela qualidade do projeto, a qualidade de engenharia que eles têm lá, é o ciclo de release, também é uma coisa que não tem muito tradução para português, mas que é assim, os lançamentos de novas versões do Gnome. A cada 6 meses lança uma versão nova do Gnome. Eu acho que semana passada lançou a versão 46. E aí depois, daqui a 6 meses, vai lançar a 47. Mas não é assim de uma hora para outra que eles falam, deu o dia, vamos lançar. Eles têm uma preparação de vários dias antes para garantir que a versão que vai ser lançada é estável e é livre de problemas assim ao máximo possível. Então, um pouco antes de acontecer o lançamento da versão nova, eles garantem que eles congelam a API e a ABI, que é a interface programável e a interface binária dos programas, o que significa que a partir daquela data eles não podem mais mudar a API nem a ABI dos programas. Então, as coisas que forem compiladas para aquela versão do Gnome vão continuar funcionando enquanto aquela versão estiver ativa, estiver sendo mantida. E isso é importante para garantir o funcionamento, né? A execução e a compilação dos programas aconteça de forma confiável. E aí, bom, depois de não mudar mais a API e a ABI, eles também deixam de fazer mudanças, deixam de adicionar funcionalidades ao Gnome. Então, porque quando você adiciona uma funcionalidade, tem grandes chances de você introduzir um problema. Então, a partir desse momento, eles param também de adicionar funcionalidades e começam a se concentrar em consertar as falhas que vão sendo encontradas por usuários, beta testers, essas coisas. E também param de fazer mudanças na interface gráfica pelo mesmo motivo, porque isso pode introduzir problemas, assim, por exemplo, na responsividade da interface, que é algo que eu vou falar um pouco mais tarde. E também, nesse momento, eles anunciam os textos, né, as strings dos programas, para que os tradutores tenham tempo de traduzir tudo até o momento que o Gnome seja lançado, a nova versão seja lançada. E aí a nova versão é lançada já com todas as traduções prontas, porque isso é algo que o Gnome valoriza bastante no quesito assim, de acessibilidade, para que ele seja usável para as pessoas que não falam inglês. Então, a partir do momento que eles anunciam os textos, se você quiser fazer uma mudança em algum texto da interface, você precisa anunciar lá no Discourse que você mudou o texto, para que os tradutores voltem lá e traduzam de novo, caso já tenham o feito, já tenham traduzido. Bom, agora vamos falar de aspectos políticos, que são assim os aspectos organizacionais que fazem um projeto desse tamanho funcionar. Então, começando por governança, quando a gente fala de governança, a primeira coisa que vem para quem conhece o Gnome, mas não tanto assim, é a Fundação Gnome. Porque tem gente que acha que a Fundação Gnome é como se fosse uma diretoria que articula as prioridades e as decisões do projeto, mas não é assim que funciona. O Jorge Stavrakas, que é um contribuidor muito notável do Gnome, veio uma vez na Unicamp conversar com a gente sobre o projeto. Ele disse que no Gnome a comunidade é soberana, o que significa que se você for participar desses fóruns, desses chats, dessas discussões no GitLab e tudo mais, e você
convencer as pessoas do projeto que a sua ideia é uma boa ideia e implementar aquilo, tá safe. Você não precisa do aval de ninguém assim que seja superior para que isso aconteça. Então, as decisões são feitas coletivamente pela comunidade do Gnome. Então, aí vem a pergunta para que serve a Fundação Gnome, então. A Fundação Gnome é a representação institucional e legal do projeto, o que significa basicamente que toda vez que o Gnome precisa de um CNPJ, eles vão até a Fundação Gnome. E isso tem muitas utilidades, assim, por exemplo, é a Fundação Gnome que detém os direitos de imagem do Gnome. Então, assim, o trademark da marca Gnome, o pezinho, tudo isso é propriedade intelectual, assim, sob a tutela da Fundação Gnome. Isso é importante porque já aconteceu, por exemplo, de uma empresa criar um produto chamado Gnome e tentar patentear o nome Gnome, e aí a Fundação Gnome falou, não, desculpa, a gente já tem essa patente, você vai ter que trocar o nome. Então, não vai dar. Você vai ter que desconversar isso aí, não vai dar. Então, a Fundação Gnome serve para isso. A Fundação Gnome serve também para receber patrocínios de companhias que vão patrocinar diretamente o Gnome, mas também as companhias podem patrocinar eventos, por exemplo, as conferências do Gnome, elas têm patrocinadores, e aí quem cuida de receber esse dinheiro é a Fundação Gnome, e a Fundação Gnome também cuida de gastar esse dinheiro nos eventos, porque os eventos têm muitos gastos. Por exemplo, pode ter o aluguel do espaço, compra de comida para coffee break, aluguel de equipamento, de som, projetor, e também patrocínio de viagem para as pessoas que vêm de outros países. A Fundação Gnome também pode patrocinar a viagem das pessoas para que elas compareçam às conferências. E tudo isso então é gerenciado também pela Fundação. E aí, uma coisa que não é muito comum, mas que acontece às vezes, é que a Fundação pode fazer contratações assim, diretas de alguém, por exemplo, um desenvolvedor para trabalhar no Gnome. Esse não é o esquema mais comum de trabalhar no Gnome. Geralmente as pessoas não trabalham diretamente para a Fundação Gnome. Porque o esquema mais comum, na verdade, de trabalhar para o Gnome é o que eu estou chamando aqui de financiamento indireto, que é basicamente quando uma companhia que usa o Gnome em algum dos seus produtos paga um desenvolvedor próprio para trabalhar no Gnome diretamente com a comunidade do Gnome. Então, assim, a empresa ela vai preferir... A empresa não vai querer, por exemplo, pegar o Gnome, pegar todo aquele código lá do Gnome que está no GitLab, sob uma licença livre, então isso seria perfeitamente legal. Mas eles não vão querer, por exemplo, pegar aquilo, fazer uma cópia e começar a desenvolver o próprio Gnome. Porque o Gnome principal, lá, o original da comunidade, ele se move muito rapidamente e tem muitas mudanças importantes de muita gente, e as empresas querem se aproveitar desse ecossistema open source que tá rolando aqui no projeto principal. Então, a abordagem mais comum é contratar um desenvolvedor deles para trabalhar ali diretamente no projeto principal. E defender os interesses da companhia e convencer a comunidade de que aquelas funcionalidades são importantes e vão ter um benefício geral. Então, por exemplo, recentemente a Red Hat estava muito interessada em tecnologias de display para melhorar as tecnologias assim, de renderização, configuração de monitor no Gnome. E aí eles tiveram o apoio da comunidade Gnome para fazer essas mudanças lá. Claro, né, porque isso é uma mudança desejável para todo mundo. E, bom, alguns exemplos de empresas que fazem isso, como eu já mencionei, a Red Hat, que tem cujos produtos que usam o Gnome são o Red Hat Enterprise Linux, que é assim, um oferecimento de desktop para empresas, e o Fedora também, que eu mencionei agora há pouco. Talvez a mais famosa daqui seja a Canonical, que é a empresa que desenvolve o Ubuntu, que também usa o Gnome, né? Usa o Gnome, como eu falei antes também, que às vezes elas fazem algumas mudanças no Gnome. A Canonical pega o Gnome e muda ele um pouquinho, assim, superficialmente. Por exemplo, pega aquela barrinha que fica embaixo, aquela barrinha de aplicativos que fica embaixo, deixa ela do lado, e faz algumas mudanças, assim, estéticas bem superficiais, mas o núcleo, assim, da tecnologia que eles usam e que eles querem melhorar é o Gnome, assim, intacto. E aí a Canonical trabalha em melhorar o Gnome, mesmo que eles alterem ele um pouquinho, o principal deles é um Gnome não alterado, então eles melhoram o Gnome também. A SUSE é uma empresa europeia que tem um oferecimento de Linux para empresas parecido com a Red Hat, então eles não são muito conhecidos aqui na América, assim, tanto do Norte quanto América do Sul, América Latina e tudo mais, mas eles são bastante populares na Europa, então é uma empresa bem grande, bem importante nesse ecossistema de sistemas Linux. A Purism é uma empresa bem diferente, bem particular, porque eles vendem celulares que rodam assim Linux mesmo, não roda
Apesar do Android ser um sistema Linux também, a Purism, ela vende celulares que rodam um Gnome, tipo um Gnomezão raiz, que é bem da hora. E laptops também. E a Endless OS Foundation também é uma fundação, assim como a Fundação Gnome. Mas é uma fundação focada em levar a computação para lugares onde a computação ainda não chegou muito. Então, por exemplo, comunidades de baixíssima renda, em países de terceiro mundo, lugares que têm pouco acesso à internet ou pouco acesso de energia. Então, o Endless OS, que é o sistema que eles desenvolvem, ele é bastante otimizado para funcionar e tem muito conteúdo disponível offline, tem um tempo de bateria duradouro e ele usa o Gnome como interface gráfica. Então, também E a Endless recebe bastante financiamento de governos para fazer essa missão deles acontecer. Então, eles contratam desenvolvedores que trabalham no Gnome para melhorar o Gnome. Para esse projeto, na minha opinião, assim, honrável e muito bonito. Bom, sobre financiamento direto, então, são as empresas que dão dinheiro diretamente para a Fundação Gnome. Nesse caso, eles recebem várias bolsas e subsídios assim, governamentais e coisas que eles aplicam também para receber. Seriam tipo os grants, eu não consegui achar uma tradução boa para isso também. Mas assim, em ordem cronológica dos que aconteceram recentemente, eles tiveram um da Endless Network, que tem a ver com a Endless, né, que eu acabei de mencionar há pouquíssimo tempo atrás, que foi uma bolsa que eles usaram principalmente para melhorar a infraestrutura da distribuição de aplicativos. Então, o Flatpak, que eu mencionei há pouco tempo atrás, eles melhoraram algumas coisas em torno desse formato de empacotamento da maneira como ele é distribuído, principalmente. Teve também o Prototype Fund, que foi um fundo do governo alemão que eles usaram para melhorar a adaptabilidade do Gnome para o ambiente mobile. Então, garantir que o Gnome funciona bem em formatos estreitos de tela, melhorar o processamento de input touch, gestos, tudo isso foi melhorado aí foi feito possível por causa desse fundo que eles obtiveram. E recentemente também eles receberam esse fundo absurdamente massivo, provavelmente foi o maior investimento da história do projeto, que é o Sovereign Tech Fund, que foi um fundo de 1 milhão de euros para melhorar principalmente a acessibilidade e a segurança do projeto. E acessibilidade aqui em questão de acessível para pessoas com deficiência. Então, assim, garantir que o Gnome tem um leitor de tela que funciona bem, garantir que o Gnome é navegável pelo teclado, que é muito importante, por exemplo, para pessoas que têm habilidades motoras reduzíveis e não conseguem usar o mouse, por exemplo. É importante que o desktop seja navegável pelo teclado. E entre outras mudanças. Então, o Sovereign Tech Fund é bem recente, acho que é do início desse ano ou do final do ano passado, mas foi assim uma grande mudança e um benefício enorme para a comunidade do Gnome, para o projeto. Bom, além disso, eles também recebem os patrocínios das conferências que eu já mencionei, que são as empresas que têm interesse em ter um holofote, uma exposição nesse momento em que esses desenvolvedores extremamente capacitados se reúnem para discutir um projeto de extrema importância. E aí as empresas querem ter uma exposição nesse momento de confraternização dessas pessoas extremamente inteligentes. E aí elas pagam a Fundação Gnome para serem promovidas durante esse evento. Além disso, tem a filiação à Advisory Board, que é como se fosse a mesa de conselheiros da Fundação. Essa mesa de conselheiros é exatamente isso. Conselheiros dão conselhos e conselhos não são ordens, né? Conselhos você pode escolher seguir ou não. E a mesa de conselheiros serve para isso, serve para empresas e indivíduos que têm interesse em conhecer a direção que o projeto Gnome está tomando e dar conselhos a respeito disso. Eles são como se fossem assim, os stakeholders, no sentido, assim, não de investidores, mas no sentido de pessoas que têm interesse em saber a direção do projeto e possivelmente influenciá-la, mas sem uma autoridade, sem uma outorga, sabe? São conselhos, como eu falei. E além disso, tem doações, tanto de usuários individuais, como também de empresas. Frequentemente, quando você faz uma doação para um projeto ou para uma fundação de fins não lucrativos, você tem também um descontamento de imposto. Então, tem muitas empresas que fazem doações. Bom, e aí, agora, consta, eu acho, a gente entender como que um projeto, que vocês vão ver, teve origens bem humildes,
chegou nesse nível de ambição, assim, de dominar toda uma cadeia produtiva de software, como também essa robustez assim burocrática e legal e institucional que é a Fundação Gnome, com esse financiamento planejado e essa sustentabilidade a longo prazo para que o projeto continue acontecendo. Então, eu acho que uma maneira interessante de guiar esse estudo assim da história do Gnome é falar sobre alguns valores que eu observei no projeto, tendo interagido com a sua comunidade e tudo mais. Não são valores oficiais, não tem nenhum documento em nenhum lugar falando que esses são os valores do Gnome, mas eu acho que é um guia interessante para a gente entender como o projeto evoluiu ao longo do tempo. Então, começando pelas origens, acho que consta dizer alguns marcos históricos que foram importantes para o surgimento do Gnome. Começando pelo Manifesto GNU, que essencialmente foi uma data que inaugurou o movimento do software livre. Foi assim um acontecimento, um marco histórico que inaugurou o movimento do software livre, que é um movimento dentro da computação que preza pela preservação de alguns direitos, que eles chamam de liberdades do usuário. E essencialmente diz que o software que é usado por uma pessoa deve ter o seu código legível, para que as pessoas saibam o que aquele programa está fazendo, aquele programa que elas estão rodando no próprio computador. Elas precisam saber o que ele está fazendo, elas precisam ter o direito de estudar o que aquele programa faz, e possivelmente, se elas entenderem, tiverem capacidade, elas podem também adaptar aquele programa e possivelmente redistribuir para outras pessoas que se interessem pela adaptação que ela fez. Então essas são as liberdades defendidas pelo movimento do software livre, que estão descritas aí nesse manifesto publicado na década de 80. Na minha visão, assim, é uma questão extremamente visionária das pessoas que começaram com esse movimento, porque hoje em dia, aqui em 2024, quase 40 anos depois desse início do movimento, a gente está tendo problemas exatamente com isso, com programas que não respeitam os direitos humanos dos seus usuários, né? Por exemplo, direito à privacidade é um direito humano que está sendo constantemente desrespeitado por causa da economia de anúncios personalizados e tudo mais. E mais recentemente, com a história da inteligência artificial, o direito à propriedade intelectual, que também é um direito humano, pode pesquisar, está sendo violado também com as inteligências artificiais sendo treinadas com material das pessoas sem permissão e depois emulando o mesmo estilo. Então a gente vê nesse manifesto, na minha opinião, algo extremamente visionário que até hoje, décadas depois, a gente está tendo problemas com isso. Então é algo que merece mais crédito do que recebe, na minha opinião. Bom, 6 anos depois, esse pessoal que criou o Manifesto GNU fez uma licença de software que enfatiza legalmente as ideias que eles tinham do software livre, que foi a GPL, que é a General Public License. A V1 não vem muito ao caso, mas a V2, a versão 2 dessa licença, é uma licença que garante que um software que na sua origem é um software livre não pode ser reaproveitado por um software proprietário. E assim você garante que um software que foi criado pensando nos direitos do usuário, nas liberdades do usuário, não seja adulterado e transformado em uma coisa que vai sacanear o usuário depois. Então é uma proteção legal para que um software que foi escrito com um propósito ético continue sendo usado de maneira ética. Nesse mesmo ano também foi lançado humildemente também o kernel Linux por um estudante genial de Helsinki, se não me engano, acho que é isso, o Linus Torvalds, que escreveu isso como um projeto da escola. E isso aí, na minha opinião, não é só um marco da história do Gnome, é muito maior do que isso. O lançamento do kernel Linux é um marco da tecnologia da humanidade, porque o kernel Linux é hoje o que é a base do funcionamento de toda a comunicação e toda a internet que acontece no mundo inteiro. Então, é um marco tremendo no progresso da tecnologia humana. E até hoje é o estado da arte e a única coisa que se equipara a si mesma. Nada consegue chegar perto do kernel Linux no nível de eficiência e amplitude de adoção no mercado, enfim. Realmente é um colosso da tecnologia. Bom, um pouco depois lançou o GIMP. Talvez você conheça ele, é o GNU Image Manipulation Program, esse é o significado de GIMP, que é um programa de edição de fotos que é associado ao projeto GNU, projeto de software e projeto político de software livre. Se você não quis pagar o Photoshop, talvez você tenha o GIMP instalado na sua máquina, porque ele é um software livre, eternamente de graça, com o código aberto e livre para você fazer o que quiser.
E aí, no ano seguinte, as coisas começaram a esquentar. Logo no ano seguinte já lançou o KDE, que foi o primeiro ambiente gráfico do Linux, que chamava inicialmente Cool Desktop Environment com K. Aí eles perceberam que Cool Desktop Environment com K não era muito cool, era mais cringe, né, com K também. E aí eles decidiram trocar o nome e ficou só KDE mesmo depois. E já logo no ano seguinte veio o GNOME, porque o GNOME, assim, o pessoal que veio a fundar o GNOME observou o KDE e apreciou, assim, a ambição do projeto em criar um ambiente gráfico para o Linux, que tinha acabado de lançar, né? Há 5 anos antes lançou o kernel, que é uma coisa que não tem interface gráfica nenhuma, só para constar. E aí, 5 anos depois, já lançou um ambiente gráfico com base nesse kernel, que foi lançado por um estudante há 5 anos atrás. Uma coisa que realmente aconteceu muito rápido. E o KDE foi super... foi um protagonista não, mas foi o primeiro, assim, inaugurou essa ideia no mundo Linux. Mas o KDE usava um framework proprietário de desenvolvimento de interfaces gráficas chamado Qt. Então é um framework que não respeita as liberdades do usuário, né? Não tem o código-fonte acessível, não tem como você saber o que ele está fazendo por trás dos panos. E aí o pessoal que veio a fundar o GNOME olhou para aquilo, adorou a ideia e falou: vamos fazer um ambiente gráfico inteiramente livre dos pés à cabeça, assim, do nada até o tudo, ele vai ser livre por completo. E aí eles olharam para o GIMP, perceberam que o GIMP estava usando um negócio chamado GIMP Toolkit, que era o GTK, e falaram: pô, e se a gente fizer um ambiente gráfico usando esse tal desse GTK? E aí eles começaram e fizeram o GNOME, foi assim que ele nasceu. Nasceu então da ideia do software livre, nasceu com essa ambição de criar um programa totalmente livre, e aí daí que vem o primeiro valor assim que eu observei no GNOME, que é essa ideia de liberdade. E assim, hoje em dia na nossa sociedade assim liberal, capitalista, não sei o que, essa palavra ficou até um pouco pejorativa, porque a gente pensa assim, liberdade é a liberdade das empresas fazerem o que elas quiserem, as empresas aí assim, de sacanearem à vontade. Mas não é disso que eu estou falando aqui. A liberdade aqui não é a liberdade do Gnome fazer o que ele quiser com você. Ao contrário, é a liberdade de você fazer o que você quiser com o Gnome. E assim, ele nasceu dessa ideia. A origem do Gnome foi isso. É criar um programa que seja inteiro para você. Tudo. Ele te serve por completo. E você tem liberdade absoluta dentro desse programa. Então, assim, isso é algo bem forte, bem bonito, que eu aprecio muito. E, bom, assim começou o Gnome, assim começou o seu primeiro valor. Até 2001, que aconteceu o evento aí canônico conhecido como Fiasco dos Relógios, que a Suns Microsystems é uma empresa também bastante notável, né, nessa época aí. Assim, recomendo dar uma olhada depois, mas foi uma empresa sem precedentes assim, na importância que ela teve para o desenvolvimento da tecnologia nesse início do milênio. E aí eles observaram o Gnome, acharam interessante, eles já viram que o projeto tinha bastante sucesso, e eles decidiram fazer um teste de usabilidade, que é assim, essencialmente, você dá o Gnome ali na mão de um usuário e dá algumas tarefas simples para o usuário performar ali naquele ambiente e ver como é que ele se vira para testar assim, se a interface é intuitiva, se o usuário consegue meio que adivinhar como se virar naquela interface e tudo mais. Isso era algo assim bastante novo no software em geral, especialmente no software livre, e ainda é pouquíssimo utilizado. Mas foi assim um evento muito importante e único assim, naquele momento. E aí só pra constar, nessa época o Gnome tinha essa carinha aqui, ele não era aquela coisa mais bonita que eu mostrei no início da apresentação, ele era esse estilão aqui mais retrô. E aí, uma das tarefas desse teste de usabilidade era colocar um relógio na área de trabalho. Que nem assim, às vezes acontece naqueles Windows mais velhinhos, que você conseguia colocar um relógio assim no cantinho da tela e tal, tipo um widget, sabe? E aí essa era uma das tarefas. E assim, não deu, cara. Realmente falhou, ninguém conseguiu fazer. Porque a interface para fazer isso era extremamentíssima confusa. Você tinha um menu e aí dentro dele tinha um submenu de um submenu. E aí você tinha um milhão de opções diferentes de relógios. Tinha assim, clock e another clock. E estava em ordem alfabética também. Então assim, o outro relógio estava listado antes do relógio. Enfim, uma bagunça. E aí o pessoal do Gnome observou essa falha de design, essa falha de planejamento da experiência do usuário. E a partir desse momento eles mudaram drasticamente a abordagem deles para construir o Gnome. E perceberam que era importante simplificar a experiência para que o usuário não se distraísse com
com opções excessivas que atrapalham no foco e na compreensão intuitiva do desktop. E também, assim, afunilar a experiência no sentido de criar um fluxo de trabalho bem específico e bem focado, para que o usuário consiga focar nas suas tarefas sem se distrair e de forma intuitiva, sem precisar aprender muitas coisas, sem ter opções desnecessárias que possam atrapalhar ou quebrar o desktop. É, com a intenção mesmo de que o Gnome pudesse ser usado naquele teste de usabilidade por qualquer um. Assim, coloca o Gnome na frente de uma pessoa que nunca mexeu no computador ou já mexeu no celular, por exemplo, a pessoa precisa conseguir se virar. Ou uma pessoa idosa que tem pouca experiência com tecnologia, ela precisa conseguir se virar também. Ou que nem o pessoal da Endless faz. Uma pessoa que não é tecnologicamente literata, que nem nós, profissionais da tecnologia, ela precisa conseguir usar o Gnome também. Então, esse foi... Aí, nesse momento, o Gnome adquiriu esse segundo valor de acessibilidade, não só no sentido de acessibilidade para pessoas com deficiência, como eu já mencionei nessa palestra, mas acessibilidade no sentido de que qualquer um precisa conseguir usar o Gnome. Isso precisa ser universalmente acessível. Até por isso que a tradução que eu falei na hora do ciclo de release é importante também, para que as pessoas que não sabem falar inglês consigam usar o Gnome também. Então, foi aí que o Gnome adquiriu o seu segundo valor. E aí, bom, alguns desenvolvimentos recentes, assim, mais recentes, né? Não tão recentes. 2010 não é tão recente assim, já vai fazer quase 15 anos. Mas, em 2010, o Gnome participava já de um programa do Google chamado Google Summer of Code, que é um programa em que o Google paga um estagiário, uma pessoa nova assim no mundo open source, para contribuir para algum projeto open source, como se fosse um estágio de férias. Então, o Gnome já participava desse programa do Google e em 2010 eles perceberam que eles não tinham recebido nenhuma aplicação, nenhuma candidatura sequer, nenhuma tentativa de uma mulher participar do Google Summer of Code. Então, assim, não é nem que eles não receberam uma candidatura boa ou capaz, eles não tinham nem sequer uma tentativa. E aí, nisso, eles perceberam provavelmente uma falta de um ambiente seguro, um ambiente que faça as pessoas se sentirem bem para aplicar e para se candidatar e para se colocar numa posição de serem avaliadas por terceiros. Então, eles criaram aí nesse ano o GNOME Outreach Program for Women, que era como se fosse um Google Summer of Code, mas só para mulheres. E aí, assim, o programa foi um enorme sucesso em aumentar o interesse das pessoas, das mulheres pelo Gnome, para participar desses programas de estágio que são importantes, ficam bem no currículo, são importantes para o desenvolvimento particular, importante para o desenvolvimento profissional. E esse programa aí, o GNOME Outreach Program for Women, ele teve tamanho sucesso que ele se tornou eventualmente uma organização independente chamada Outreach. E eles também expandiram o escopo além de mulheres para qualquer demografia minoritária que seja discriminada dentro do mercado de trabalho no seu contexto. Então, qualquer pessoa que seja discriminada no mercado de trabalho do seu país, essencialmente, está elegível para participar desse programa. E então, se você acha que se você se encaixa nisso, eu recomendo dar uma olhada, porque é um programa que vale muito a pena tentar. Recomendo muito, assim, dar uma olhada. Bom, além disso, em 2022, na volta da pandemia, a Conferência Mundial do Gnome, que é a Aguadec, foi feita pela primeira vez fora do norte global. Não sei se foi fora da Europa só, mas não sei se já tinha acontecido nos Estados Unidos, mas pela primeira vez fora do norte global, essa conferência aconteceu no México, aí junto aos nossos irmãos latino-americanos, que foi também, acho, um movimento do Gnome começando a se aventurar um pouco mais ali abaixo da linha do Equador. Ainda dentro disso, agora a gente tem uma comunidade mais forte na África, com uma liderança forte e membros importantes da Fundação Gnome estão sediados lá, e, assim, sendo o motor dessa comunidade nesse continente com um potencial enorme. E essas pessoas de lá estão conduzindo essa iniciativa de fazer o Gnome se expandir para o sul global, que é essa GNOME Global Initiative, que é algo que, assim, não está ainda a todo vapor, mas está em construção, está borbulhando, assim, efervescente. É algo que está em construção e vai ser um dos focos, eu imagino, do projeto daqui para frente.
E além disso, tem o que eu já mencionei, o Sovereign Tech Fund, que tem essa proposta de tornar o Gnome mais acessível agora, no sentido de assim, acessível para pessoas com deficiência mesmo, e permitir que esse projeto seja usado e assim receba contribuições também de pessoas com deficiência. Então, assim, esses desenvolvimentos recentes mostram, na minha opinião, assim, uma tendência do projeto a ser mais inclusivo em todos os aspectos, assim, numa amplitude global. Tipo, o Gnome agora está tentando abraçar o mundo. E isso, assim, é uma excelente notícia para nós aqui do Sul Global, na América Latina, no Brasil. E é uma tentativa, eu acho, de aproveitar esse contingente, assim, de inteligência, de massa cinzenta enorme que existe na América Latina, na África, no sul da Ásia. Todos esses lugares têm um potencial gigante de ter contribuidores importantes para o projeto e o Gnome sabe disso, percebe isso e está tentando expandir seus horizontes. Bom, falando em latino-americanos participando no Gnome, assim, vocês devem ter percebido que eu tenho um conhecimento assim meio assustador e enciclopédico sobre esse projeto. É porque eu já participo dessa comunidade há um tempo. É, Em 2021, eu acho que foi minha primeira contribuição, não técnica, claro, mas eu estava na organização da Semana da Computação da Unicamp, em 2021, e eu já estava meio vidrado nessa coisa de software livre, e aí eu chamei pessoas, representantes de vários projetos importantes nessa área, para vir conversar nesse evento. Foi online, claro, a gente estava no ápice ali da pandemia, mas eu organizei a trilha de software livre com representantes do Outreach, inclusive, que eu acabei de mencionar, mas também do Debian, que é uma distribuição Linux muito importante, do Tor, que é um navegador web anônimo, e também do Gnome. E, inclusive, eu deixei o link para a palestra do Jorge Stavrakas, que foi esse contribuidor notável que eu já mencionei até nessa palestra, que ele veio na Secomp conversar com a gente sobre o Gnome. E aí, posteriormente, depois de fazer parte da organização da Secomp, eu me juntei ao LK Camp, que é o grupo de estudos de software livre aqui da nossa universidade. E a gente fez vários eventos relacionados ao Gnome. A gente fez um hackathon para as pessoas aprenderem a usar o GTK, hackathon de tradução, que tem a ver com essa acessibilidade que eu falei. O hackathon de um caractere também tinha a ver com acessibilidade, que era um hackathon para melhorar a funcionalidade, assim, a navegabilidade de programas usando o teclado. E a gente também apresentou o Gnome para as pessoas da Unicamp, para as pessoas saberem o que ele é, saberem como chama, saberem de onde vem. E depois também, assim, sem fazer parte do LK Camp, mas independentemente, eu fiz parte do Google Summer of Code, participei do Google Summer of Code com eles ano passado. E o que foi muito legal mesmo, que eles foram extremamente gente boa, foi que eles patrocinaram minha viagem para Letônia, para Riga, né, que é a capital da Letônia, para eu participar da conferência mundial deles. E lá eu apresentei 3 trabalhos, me diverti muito, conheci muitas pessoas. Eu vi em 3D pela primeira vez um monte de gente que eu tinha conversado assim nos chats. Foi muito divertido e assim enriquecedor, engrandecedor, foi ótimo. Eu também apresentei meu trabalho do Google Summer of Code na FOSS Forums, que foi uma conferência sobre software livre que rolou na Unicamp ano passado. Se rolar de novo esse ano, eu espero estar lá de novo esse ano. Posteriormente, eu me juntei ao comitê de estágios do Gnome, que é o comitê que cuida da parte logística assim, administrativa de receber os estagiários que vêm tanto do programa do Google Summer of Code quanto do programa do Outreach. E aí, esse comitê acabou de ser formado e ele está ainda, assim, galgando aí, aprendendo como a gente vai fazer as coisas e tudo mais. Está sendo interessante fazer parte desse nascimento aí de uma coisa nova no projeto. Assim, acho que a única contribuição relevante que eu fiz até agora para esse comitê foi que eu ajudei a organizar um evento que rolou, um evento preparatório para as pessoas fazerem suas candidaturas para esses programas de estágio, que foi organizado pelo pessoal da Gnome Africa. E aí eu participei com 2 eventos, um workshop e também uma palestra sobre como escrever uma candidatura. E eu também escrevi um trabalho para a Guadec desse ano, que é a Conferência Mundial do Gnome. E eles ainda não me falaram se ela foi aceita ou não, mas vai ser... A proposta é de fazer um workshop remoto de acessibilidade no Gnome. E aí, se for rolar isso aí, eu aviso vocês. E todo mundo vai poder participar, porque ele vai ser administrado remotamente. Então, vai ser livre para todos os públicos. E é isso, pessoal. Agradeço a atenção de vocês. Desculpa por ter falado tanto sobre esse assunto.
mas é algo que eu gosto bastante, que foi importante para mim ter um espaço para falar sobre isso na Unicamp. Então, se vocês quiserem ver mais sobre esse projeto, vocês podem